Olá pessoal, vou estar resolvendo com vocês mais um exercício em Teoria das Estruturas 2. Se eu não me engano, esse é o terceiro exercício para ser entregue, ou o quarto, porque eu não sei se a última estrutura que vocês mandaram lá no grupo, aquela estrutura toda rotulada, que só sofre esforço normal, era para entregar. Caso seja para entregar e alguém não tenha feito, me mande uma mensagem, eu resolvo rapidinho e mando um PDF lá no grupo, ou pode ser no privado mesmo, ok? Então temos aqui o exercício, são quatro estruturas para serem resolvidas. Essas quatro estruturas são hiperestáticas, tá? Então vamos utilizar aí o método das forças. Na verdade, isso daqui é uma introdução ao método das forças. Método esse que utiliza como base o princípio dos trabalhos virtuais que a gente estava estudando até agora. Então vamos para o nosso primeiro exercício. Primeiramente, antes de resolver qualquer estrutura hiperestática, seja pelo método das forças ou pelo método de deslocamento, temos que definir qual o seu grau de hipergeometria ou o seu grau de hiperelasticidade, tá? Então, nesse primeiro exemplo, está bem tranquilo determinar seu grau de hiperelasticidade. Grau de hiperelasticidade significa quantos vínculos a mais do que o necessário essa estrutura tem. Bom, dá para ver claramente aqui que ela tem um vínculo mais que necessário. Claro, porque se a gente tirar esse apoio móvel, ela vira uma estrutura isostática, né? Estrutura isostática é essa bem corriqueira que a gente estava bem acostumado a calcular, um apoio fixo e um apoio móvel na extremidade. Ou se tirar esse vínculo só, deixar esse daqui também, vai ficar uma viga com balanço. Então, esse exercício está bem tranquilo. Só que eu vou ensinar três formas de você calcular esse grau de hiperelasticidade, tá? Porque vão aparecer exercícios aí que não são tão tranquilos da gente ver esse grau de hiperelasticidade, tá? Então, por exemplo, um primeiro método é através do GDL. Sabemos que o grau de hiperelasticidade é igual a menos GDL. Então, se o seu grau de liberdade da sua estrutura como um todo der negativo, significa que a sua estrutura é hiperestática e o grau de hiperelasticidade dela é igual a menos GDL. Então, como que a gente calcula? Através dessa fórmula, tá? No qual temos o GDL igual a 3 vezes o número de barras menos 1 N1. N1 é o número de apoios móveis, tá? N2 é o número de apoios fixos, N3 é o número de apoios de engastes. Número de bielas internas, menos 2 vezes N menos 1. N é rótula de N barras. Então, por exemplo, se tiver uma rótula de 3 barras, você vai substituir no lugar do N 3, ok? Então, vamos calcular para essa estrutura o grau de liberdade dela. Então, GDL ele é igual a 3 vezes o número de barras. Aqui vai uma observação importantíssima, tá? O número de barras que a gente considera nessa fórmula, veja que a gente não está considerando nenhum engaste interno que possa haver na nossa estrutura. Então, o número de barras ele vai varrer toda a estrutura até onde tiver, por exemplo, uma descontinuidade, onde tiver uma rótula, ok? Então, sempre que houver engastes internos, você vai considerar como sendo uma barra. Por exemplo, essa estrutura aqui toda eu consideraria como sendo uma barra só. Por quê? Porque tem só engaste interno, não existe uma rótula aqui atrapalhando, beleza? Então, para essa estrutura, GDL igual. Bom, temos aqui só engaste interno, né? Só nós rígidos dentro dessa estrutura. Então, vamos considerar como sendo só uma barra. Então, 3 vezes o número de barras, que é uma, aí menos, vamos lá, temos dois apoios móveis. Então, 1 vezes número de apoios móveis, temos 2. Aí vamos lá, temos menos, né, da fórmula, 2 vezes o número de apoios fixos. Temos um apoio fixo só. Então, 1. Não temos engaste, não temos biela e não temos rótula. Logo, o meu GDL vai dar 3, menos, temos menos 2 aqui, menos 2, menos 4. Então, meu GDL é menos 1, ok? E como o meu GDH é menos o GDL, então o GDH ele é menos 1, que dá 1. Ou seja, nosso grau de hiperelasticidade é 1. Outra forma de você verificar esse grau de hiperelasticidade é justamente aquela maneira que eu falei no início. Bom, se eu retirar um vínculo, quantos vínculos eu preciso retirar, quantos vínculos eu preciso remover para que essa estrutura se torne isostática? Aqui a gente precisou retirar um vínculo para que essa estrutura se torne isostática. Logo, GDH igual a 1. Outra forma de ver é sempre pensar nas equações disponíveis que você tem no plano versus a quantidade de reações que você tem a determinar. Bom, aqui temos duas reações do apoio fixo, uma do apoio móvel e outra de outro apoio móvel aqui no ponto C. Então temos no total quatro reações, a se determinar, quatro incógnitas.
E quantas equações disponíveis temos no plano para resolver essas 4 incógnitas? Temos só 3, né, que são as equações fundamentais da estática: somatório de forças em x, somatório de forças em y e somatório de momentos com relação ao eixo z. Ou seja, 3 equações, 4 incógnitas, 1 grau de hiperelasticidade. Aí, essas equações, nós sempre vamos ter no mínimo 3, tá? Que são as 3 fundamentais da estática. Aí, quando tiver uma rótula, cada rótula de 2 barras adiciona mais uma equação disponível no plano. Então, se tivesse uma rótula aqui, essa estrutura ela se tornaria isostática, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que retirar um vínculo e construir nossa estrutura fundamental, né? Construir nosso estado de deformação. Então, eu vou, por exemplo, retirar esse vínculo. Só que a partir do momento que eu retiro esse vínculo, eu preciso adicionar o esforço que havia nesse vínculo. Então, eu vou adicionar um esforço que a gente chama de hiperestático, x1, ok? Então, na direção desse vínculo que eu removi o vínculo B, eu adiciono um hiperestático x1. Ok, do ponto de vista estático, nada se alterou nessa viga. Só que, ao retirar esse vínculo, eu sei que eu liberei uma força aqui. Se eu liberei uma força, eu libero um deslocamento que, na verdade, não existe, porque esse ponto ele não se desloca. Ou seja, eu tenho que compatibilizar esse deslocamento. E é isso que a gente vai fazer. Vamos resolver essa estrutura estática através do princípio dos trabalhos virtuais e vamos depois compatibilizar esse deslocamento. Então, a gente deixa a estrutura isostática e adiciona mais uma equação de compatibilidade de deslocamentos. Então, a primeira coisa, aqui a gente tem nosso M0, né? Então, aqui eu tenho o meu x1. E a primeira coisa é calcular o diagrama de momentos fletores desse meu estado de deformação. Então, calculando esse daqui, eu sei que aqui é 0, eu sei que aqui é 0. Então, significa que minha linha de fechamento coincide com o próprio eixo da minha viga. Ou seja, é só eu pendurar os diagramas de viga biapoiada que eu tenho para cá. Então, aqui eu tenho uma carga Q e eu tenho um comprimento de 2L. Logo, eu vou pendurar um diagrama. Então, esse daqui ele vai para baixo, né? Eu vou pendurar um diagrama de uma viga biapoiada solicitada por esse carregamento Q, que é Q vezes L ao quadrado, então seria 4L ao quadrado, sobre 8. QL ao quadrado sobre 8. Nosso L é 2L, então ficou 4L ao quadrado, ok? Só que eu tenho o diagrama dessa carga concentrada, desse meu hiperestático, né? Então eu pego esse carregamento, por sua vez, está aplicado no meio, e eu sei que o salto dele vale P, que é x1, vezes L sobre 4. Vezes 2L, no caso, né? Não é vezes L. 2L, que é o comprimento total da viga, sobre 4. Ou seja, ficamos com x1 L sobre 2. Então, eu vou considerar como sendo o maior salto esse aqui, só para dar um sentido para o nosso diagrama, tá? Então, esse salto ele vai ser a resultante desses dois saltos, né? Um é para baixo, o outro é para cima. Então, eu vou ter Q vezes 4L ao quadrado sobre 8. Bom, dá para simplificar, né? 4 por 2, então vai ficar QL ao quadrado sobre 2. Ok. Aí, menos esse salto aqui que é para cima, x1 L sobre 2. Então, ficamos com QL ao quadrado menos x1 L. Tudo isso sobre 2. Ok? Esse é o nosso estado de deformação, então. Beleza. Agora vamos para o nosso estado de carregamento. Então, no estado de carregamento, eu defino meu hiperestático com o valor de 1. Então, tenho aqui o valor de 1, diagrama fácil, né? 0, 0, minha linha de fechamento é o próprio eixo da viga novamente. E aqui eu vou pendurar o diagrama da minha viga biapoiada solicitada por esse carregamento de 1. Então, o valor desse salto aqui seria P, que é 1, vezes L, que seria 2L sobre 4. Então, vai ficar L sobre 2. Ok, agora fizemos nossos diagramas e temos agora que fazer aquela compatibilização de deslocamentos. Então, o que eu sei? Eu sei que esse deslocamento no ponto B ele deve ser igual a zero. Bom, deslocamento no ponto B, a gente aprendeu a calcular no princípio dos trabalhos virtuais. Então, o deslocamento no ponto B, ele é a integral de m0, m barra dx por EI. Concorda? Ok, então vamos fazer esse deslocamento, né? Então, o que a gente fazia? Utilizava a tabela de Kurt-Baer, né? No qual
tínhamos deslocamento em B vezes EI, ele era igual à integral de M0 M barra dx. Então agora a gente vai utilizar a tabela de Kurt-Bayer para determinar esses deslocamentos. Então, vamos lá. Temos que combinar esse diagrama, que é o M barra, com esse diagrama M0. Só que esse diagrama é a composição desses dois diagramas, né? Então ele vai ser uma distributiva. Então, temos aqui o diagrama de M0. Ele é uma composição de dois diagramas, um para o lado de cima da barra e outro para o lado de baixo da barra. E temos aqui o M barra. Então, vamos procurar lá na tabela de Kurt-Bayer. Caso alguém tenha dúvida de como usar a tabela de Kurt-Bayer, tá? No exercício passado eu explico certinho como que usa ela, tá? Até coloco a tabela ali do lado e vou fazendo com vocês. Então, se você procurar lá na tabela de Kurt-Bayer, dois triângulos de mesmo lado ali do diagrama com essas características, a combinação deles é 1/3 do comprimento, que seria 2L, né? Deixa eu ver. O comprimento é 2L, vezes o produto das duas alturas do triângulo. Então, temos aqui x1L sobre 2 vezes L sobre 2, ok? Como estão do mesmo lado do diagrama, sinal positivo. E depois temos a combinação desse diagrama triangular com essa parábola. Então você procura lá na tabela de Kurt-Bayer a parábola, acha esse triângulo, e temos que como estão do lados opostos do diagrama, é menos 1/3 do comprimento L, que seria 2L, vezes 1 mais alfa vezes beta, ou seja, L vezes L, que dá L ao quadrado. Sobre L ao quadrado, nosso L é 2L, então 4L ao quadrado. Aí vezes o produto das duas alturas. Então temos que L ao quadrado sobre 2 vezes L sobre 2. Ok, então resumindo essa equação, nós temos x1L ao cubo sobre 6 menos 5QL ao 4 sobre 4. Eu sei que isso deve ser igual a zero. Então, conclusão, eu fico com x1, passo isso daqui para lá, corta L, com L fica L só. Aí temos 30 por 24, 30 por 24 dá 1,25, então 1,25 QL. Ou seja, esse é o meu valor de hiperestático. O que isso quer dizer? Significa que a minha reação nesse apoio que eu removi um vínculo vale 1,25 vezes Q vezes L. Agora vamos construir o diagrama dessa nossa estrutura. Então, pessoal, temos aqui a nossa estrutura com o valor de x1 descoberto, temos aqui o valor dessa reação, 1,25 QL. Aí nosso diagrama de momentos que tínhamos feito lá no nosso estado de deformação deu dessa maneira, QL ao quadrado sobre 2 menos x1L sobre 2. Só que o x1 a gente descobriu o valor, então vai ficar QL ao quadrado sobre 2 menos... Aí temos o x1, que é 1,25Q, multiplicado por esse L fica 1,25QL ao quadrado sobre 2. Isso menos isso dá menos 0,125QL ao quadrado. Então significa que esse salto desse diagrama, na verdade, ele é para cima, porque deu negativo, né? Então nosso diagrama ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu peguei esse daqui, pego esse ponto que eu sei o valor, bom, eu sei esse valor, dá 0,125 QL ao quadrado. Opa, L maiúsculo. E penduro aqui o diagrama. Então, entre esse ponto e esse ponto, eu tenho um carregamento distribuído. Logo, eu penduro uma parábola aqui, com o valor aqui mais ou menos no meio, como sendo Q vezes L ao quadrado sobre 8. Então, esse aqui é o meu diagrama. Como o diagrama é simétrico, ele vai ficar a mesma coisa aqui. Então, finge que está simétrico isso aqui, tá? Aqui também eu penduro Q L ao quadrado sobre 8. Esse é o nosso diagrama final, então, de momentos fletores dessa estrutura. Ok? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Ele pediu também o diagrama de esforços cortantes dessa estrutura. Para isso, eu preciso das reações de apoio. Então, vou pegar esse carregamento distribuído que eu tenho, vou colocar a resultante dele aqui. Temos 2L vezes Q, então temos 2QL. 2QL. Ok, então temos uma resultante aqui de 0,75 QL. Ou seja, esses dois apoios que vai ser dividido por esses dois apoios, né? Porque ele está na metade. Então, 0,75 QL dividido por 2 dá 0,375 QL. Então, esses apoios vão ter reações iguais aqui.
Agora sim, nossa estrutura está totalmente equilibrada, só fazer o diagrama de esforços cortantes. Então, fazendo o diagrama de esforços cortantes dessa estrutura, partimos aqui do ponto A. O ponto A sai aqui com uma força cortante de 0,375 QL. Essa força gira com relação a qualquer ponto à direita aqui em sentido horário, então ela vai lá para cima. Então, marco aqui 0,375 QL. Agora eu sei que do ponto A até o ponto B, eu tenho uma carga distribuída com o valor de Q, variando em x igual a L, ou seja, comprimento L, carga Q, força cortante aqui no ponto B é igual a 0,375 menos essa variação do carregamento distribuído no valor L. Então temos 0,375 QL menos Q vezes L. Isso dá menos 0,625 QL. Ou seja, lá no ponto B, eu vou ter menos 0,625 QL. Como eu tenho um carregamento distribuído aqui no meio, então eu ligo os dois através de uma reta. Bom, ok, depois de marcado esse ponto, eu sei que a força concentrada, existe uma força concentrada aqui no ponto B, igual a 1,25 QL. Então significa que no meu diagrama eu vou ter que ter uma descontinuidade igual a esse valor. Bom, se eu já tenho 0,625 desse lado do diagrama, do outro lado, para chegar nesse valor, eu vou ter que ter uma descontinuidade, na verdade um valor positivo ali de 0,625 também. Aí somando, eu sei que 0,625 mais 0,625 dá igual a 1,25. Aí eu pego nesse ponto eu tenho uma cortante de 0,375 QL, girando em sentido anti-horário com relação a qualquer ponto da esquerda aqui a ele, ou seja, negativo. Então marco lá 0,375 QL. Como eu tenho o carregamento distribuído entre esses dois pontos, ligo os dois através de uma reta. Então, fechou. Esse é o nosso diagrama de esforços cortantes da estrutura e esse é o nosso diagrama de momentos fletores. Nossa estrutura 1, então, está resolvida através do método das forças. Beleza? Agora vamos para a nossa estrutura 2. Então, na questão 2, temos essa estrutura. Se você utilizar qualquer um daqueles três métodos, vamos chegar que o nosso GDH ele é igual a 1. Temos 1 grau de praticidade. Claro, se eu tirar esse apoio móvel, fico só com um engaste, uma viga engastada, é uma viga isostática. Então, eu preciso tirar um vínculo dessa estrutura. Então, dessa vez, eu vou tirar o vínculo do engaste, tá? Vou transformar ele no apoio fixo. Então, se eu transformo ele no apoio fixo, eu libero uma rotação. Então, aqui, eu venho e coloco o meu hiperestático X1. Esse, então, é a nossa estrutura fundamental. E, a partir daqui, que a gente vai tirar o nosso M0. Então, vamos lá. Vou colocar o meu X1 aqui. Vamos descer para calcular o nosso M0. Então, M0, diagrama muito tranquilo, né? Temos aqui que no ponto A temos uma carga-momento, então ele sai daqui do ponto A, da barra para o diagrama no sentido do momento, e tem o valor de x1. Aí eu sei que o momento no ponto C é igual a zero, então eu ligo através de uma linha de fechamento lá no ponto C. Dessa vez, essa linha de fechamento não é a linha do nosso diagrama, né? Justamente porque a gente tem a presença aqui de uma carga concentrada aqui no meio. Bom, eu pego, já tenho minha linha de fechamento, então tudo que resta é pendurar o diagrama dessa carga concentrada. Então já vimos lá, mas no nosso caso era meio diferente, né? Porque ele estava na verdade aplicado no meio. Aqui ele não está aplicado no meio, então o diagrama ele vai ser um salto novamente dessa maneira, triangular, no qual esse salto é igual a PAB sobre A mais B, ok? Ou PAB sobre L. Então, eu vou pegar, vou chamar esse daqui de L, beleza? PAB sobre L. Então, exatamente onde a carga está concentrada, vou aqui, pego mais ou menos aqui e penduro esse salto, sempre perpendicular à viga, tá? Perpendicular à viga, e não à linha de fechamento. Então, esse salto ele vale PAB sobre L. Então esse é o nosso diagrama do estado de deformação. Vamos agora para o estado de carregamento, no qual substitui o valor desse hiperestático por 1. Então, substituindo por 1, diagrama mais fácil ainda, tenho aqui no ponto A uma carga-momento concentrada de 1, então venho da barra para o diagrama no sentido do momento com o valor de 1. Agora eu sei que não tenho nada no meio, sei que o momento aqui é 0, então eu ligo aqui e essa linha que eu ligo não é mais a minha linha de fechamento, mas sim a própria linha do diagrama.
Agora tudo que nos resta é calcular esse deslocamento e igualar ele a zero, porque eu sei aqui que no ponto A, o deslocamento angular, esse deslocamento ele é sempre na direção do hiperestático, tá? Como o meu hiperestático, nesse caso, é um momento, então o momento causa deslocamento angular. Eu sei que deslocamento angular no ponto A é igual a zero. Então é isso que eu vou fazer. Para isso, vamos utilizar Kurt-Bayer e combinar novamente os diagramas. Então tenho aqui novamente o M0 e o M barra. Então no M0 eu tenho a composição, né, de um triângulo aqui com o valor de x1, exatamente aqui, ó, um triângulo, mais um salto com o valor de PAB sobre L devido à carga concentrada. Ok? E aqui eu tenho no M barra um triângulo com altura igual a 1. Então, só fazer a combinação. Lá na tabela de Kurt-Bayer, triângulos com a altura do mesmo lado e do mesmo lado do diagrama também é 1/3 de L, que é o comprimento, os dois é L, né? Então, vou colocar L vezes I, que é o x1, vezes K, que é 1. Ok, aí a combinação desse diagrama com esse aqui, vamos ter o mesmo lado do diagrama também, então entra como positivo. Então, se eu pegar e inverter esses triângulos, só para eu ter uma visualização melhor, eu vou ter aqui A, B, eu vou ter aqui 1. Aí, procurando lá na tabela de Kurt-Bayer, eu acho a minha combinação, que seria 1/6 de S, que seria L, vezes I, que é PAB sobre L, vezes K, que é 1, vezes 1 mais... Aí temos lá o valor de beta. Bom, beta, ele se refere a essa dimensão aqui. Na verdade, isso daqui seria um beta L. Então, B é igual a beta vezes L. Logo, o meu beta é igual a B sobre L. Beleza? Então, mais B sobre L. Então, temos aqui Lx1 sobre 3 mais PAB vezes L mais B sobre 6L. Bom, eu sei que isso deve ser igual a zero. Passando E e dividindo, depois a gente encontra zero aqui. E depois, passando isso daqui, nós ficamos com x1. Ele é igual, passo 3 dividindo, fica 2 aqui embaixo. Esse L passa multiplicando, vai ficar 6L ao quadrado. Então, vamos ficar PAB vezes L mais B sobre 2L ao quadrado. Ok? Esse, então, é o nosso valor de x1. Ah, pessoal, eu esqueci de avisar que a partir do momento que você constrói o diagrama final já da sua estrutura, você tem que desenhar sua estrutura com o formato original já, e não mais com o formato que a gente tinha na nossa estrutura fundamental, tá? A estrutura fundamental é só para a gente resolver o passo a passo e chegar nesse diagrama da estrutura final. Então, no seu diagrama de estrutura final, tanto para momento como para cortante, desenha a estrutura original. Ok? Agora vamos então para o nosso cálculo do diagrama no exercício 2. Então, como o valor de x1 deu negativo, significa então que o diagrama desse meu estado de deformação, ele na verdade vai se inverter. Ele vai lá para cima, minha linha de fechamento vai estar aqui, e agora esse daqui ele não vai mais ser dessa forma, o meu PAB sobre L ele vai para baixo da minha linha de fechamento. Quer ver? Então vamos desenhar o diagrama. E claro, né? O x1 que eu descobri aqui é a reação que há nesse engaste. Então, é um momento de engastamento aqui no ponto A. Então, desenhando esse diagrama, eu sei que aqui no ponto A ele tem PAB vezes L mais B sobre 2L ao quadrado. Então, sempre da barra para o diagrama no sentido do momento, eu venho e desenho aqui o meu momento de engastamento com o valor de x1. Ok, sei que minha linha de fechamento vai até ali o ponto C. Então, aqui no meio, eu vou pendurar aquele PAB sobre L. Assim, então, fica nosso diagrama final de momentos fletores. Ok, agora precisamos também do diagrama de esforços cortantes. Do esforço cortantes, novamente, precisamos do cálculo das reações de apoio. Então, aqui está bem fácil, né? Eu sei que a somatória de momentos com relação a esse ponto tem que dar zero. Ou seja, eu tenho que RC vezes L, girando nesse sentido, aí mais PAB vezes L mais B, sobre 2L ao quadrado, aí menos, ou seja, deve ser igual a esse momento causado por P vezes A. Então, eu sei que RC ele é igual, passa esse daqui para lá, eu vou ficar com PA, 2PA L ao quadrado, menos PAB vezes L mais B, tudo isso. Aí passa esse L dividindo, nós vamos ficar com 2L ao cubo. Esse é o valor de RC.
Então, RA ele é igual a P menos esse valor de RC. Ou seja, RA é P menos isso, então é 2PL ao cubo menos 2PAL ao quadrado, aí mais PAB vezes L mais B. Tudo isso dividido por 2L ao cubo. Então, esse é o nosso valor de RA. Então, fazendo agora o diagrama de esforços cortantes, partimos aqui do RA. O RA tem esse valor gigante aqui e ele gira com relação a qualquer ponto da direita em sentido horário. Se gira com relação a qualquer ponto da direita em sentido horário, ele é positivo. Bom, e eu sei que ele continua constante até o valor da carga P aqui, beleza? Então, eu venho aqui e até mais ou menos onde a carga P está aplicada, aqui, eu tenho o meu valor de RA. Aí agora, do RC até a carga P, eu sei que eu tenho só o RC e que ele é constante também, só que ele é negativo, porque ele gira com relação a qualquer ponto aqui da esquerda em sentido anti-horário. Logo, eu venho aqui e desenho o meu RC. Então, fechou. Assim ficou o nosso diagrama de esforços cortantes. Então, como eu falei, temos aqui a nossa estrutura original, tá? Sempre desenha no diagrama final a estrutura original. Temos aqui o diagrama de momentos fletores. Vamos agora para o nosso exercício 3. Então temos aqui a nossa estrutura 3. Nossa estrutura 3 também tem um grau de hiperelasticidade, né? GDH igual a 1. Posso retirar esse apoio móvel, fico só com uma viga isostática, ou posso retirar um vínculo aqui do engaste, que eu também fico com uma viga isostática. Então, GDH é igual a 1. Da outra vez, eu retirei o vínculo do engaste, né? Dessa vez, eu vou pegar e vou retirar o vínculo desse apoio móvel. A partir do momento que eu retiro esse vínculo, eu tenho o valor do meu x1, do meu hiperestático x1, na direção desse vínculo que eu retirei. Então, aqui temos nossa estrutura fundamental e vamos para, então, o cálculo do nosso estado de deformação. Nosso estado de deformação, a primeira coisa que nós temos que fazer para fazer o diagrama de momentos é calcular o momento de engastamento aqui em A. Então, tomando esse sentido como momento de engastamento, eu sei que esse momento ele deve ser igual, para equilibrar toda a minha estrutura, igual a x1 vezes L menos P vezes L mais A. Ok? Então, esse é o valor do meu momento de engastamento aqui no ponto A. Então, eu venho aqui e desenho sempre da barra para o diagrama. Então, da barra para o diagrama, eu marco aqui. No sentido do momento, óbvio. Ok, agora eu vou para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, com relação ao ponto B, está produzindo um momento que traciona a parte de cima e tem o valor de P vezes A. Então, lá no ponto B, na verdade, a parte de cima, temos aqui P vezes A. Ok? E como não tem nada aqui no meio de carga-momento, logo não há descontinuidade. Então, posso ligar esses dois diagramas aqui. Então, temos aqui o nosso diagrama de momentos fletores. Então, agora para nosso estado de carregamento, descendo aqui, temos um carregamento unitário aqui no vínculo que eu retirei, sempre na direção desse vínculo. Então, primeira coisa a se fazer, na verdade é que nem precisa calcular esse momento de engastamento. Eu sei que o momento aqui é nulo. Eu sei que o momento, devido a essa carga, é 1 sobre L e ele traciona a parte de baixo. 1 sobre L não, 1 vezes L, né? Então, eu venho aqui e marco aqui, ligando ali no ponto B. E eu ligo ele aqui no ponto B mesmo, né? Porque se eu fazer um corte aqui, não há carregamento dessa parte da direita, então não há momento, nem qualquer tipo de esforço aqui nesse balanço BC. Então, esse momento aqui, como a gente acabou de discutir, é 1 vezes L. Então, L. Esse então é nosso diagrama de estado de deformação. Agora vamos compatibilizar o deslocamento. Vou colocar esses dois diagramas com as composições que eles têm para nós combinarmos esses diagramas. Então aqui novamente com os diagramas, temos aqui o diagrama de M0, temos aqui o diagrama de M barra. Então o deslocamento do ponto B vezes E vezes I deve ser igual à combinação desses diagramas, que deve ser igual a zero, tá? Então vamos lá. Esse diagrama aqui, lembra que a gente faz? A gente considera como sendo um trapézio, tá? Então essa parte aqui não vai haver combinação do diagrama, porque essa parte aqui é nula aqui no estado de carregamento. Então essa daqui vai combinar com essa parte, com o comprimento de x igual a L. Então vamos lá. Esse daqui a gente vai considerar como um trapézio, então a gente pega um triângulo com a altura para esse lado e procura lá a tabela do trapézio
na sua segunda linha, lá na sua segunda coluna, né? Então, se você buscar lá na tabela de Kurt-Baer um triângulo com a altura do lado esquerdo e procurar lá na segunda coluna um trapézio, você vai encontrar 1/6 de S, que é L, vezes I é a altura do triângulo, vezes 2K1 mais K2. Ou seja, então aqui eu tenho que colocar uma chave 2 vezes K1. K1, como está do mesmo lado do diagrama, eu coloco como sendo positivo. Então, x1L menos P vezes L mais A. Aí mais o valor de K2, que seria menos no caso, porque ele está lá do lado oposto. Então, menos PA. Então, esse é o meu valor de combinação desses diagramas. Vou resumir essas equações aqui. Então, temos aqui a equação envolvendo o deslocamento de B resumida. Eu sei que isso deve ser igual a zero. Logo, eu tenho x1 L ao cubo sobre 3 deve ser igual, passando tudo para lá, P L ao cubo sobre 3 menos P A L ao quadrado sobre 2. Mais, né? Passei os dois para o outro lado, trocou o sinal. Ou seja, eu tenho que x1 passando esse L sobre 3 dividindo, eu vou ter esse daqui passar para cá, esse daqui passar para cá, então vou ter só P. Aí lá do outro lado mais, passando o L ao cubo dividindo, eu vou ter L embaixo e vou ter 3PA sobre 2L. Esse então é o meu valor de x1. Com o x1 descoberto, então temos aqui, trouxe novamente nosso estado de deformação e temos aqui nossa estrutura original. Então o x1, lembrando, era o hiperestático nessa direção do apoio móvel que nós tínhamos removido. Então deu P mais 3PA sobre 2L. Aí, cálculo da reação aqui, bem tranquilo, né? Se temos só duas reações aqui, então essa reação tem que ser capaz de equilibrar essas duas. Como temos P mais uma parcela aqui, que provavelmente vai ser maior do que esse P, então a reação aqui ela vai estar para baixo e vai ser P mais 3PA sobre 2L menos P, que vai dar 3PA sobre 2L. Ok? Aí nosso estado de deformação temos aqui e nosso diagrama de momentos fletores pode ser feito através daqui. Então, eu sei que nesse ponto eu tenho x1 vezes L menos P vezes L mais A. Ou seja, eu tenho aqui x1 vezes L, bom, x1 é P mais 3PA sobre 2L vezes L, aí menos P vezes L mais A. Esse é o valor do nosso momento de engastamento. Então, vamos fazer essa conta. Temos PL, aí temos 3PA sobre 2, aí menos PL, aí menos PA. Ok? Então, esse PL vai cortar com esse PL. Temos 3PA sobre 2 menos PA. Temos PA sobre 2. Então, esse é o valor do nosso momento de engastamento existente aqui e também dessa ponta do diagrama. Então, vamos lá desenhar novamente. Eu sei que aqui ele vale PA sobre 2. Daí eu tenho que buscar outro ponto que facilmente eu conheço o diagrama. Então, nesse ponto aqui, eu sei que só tem essa carga. Eu fazendo um corte aqui, somente essa carga vezes esse comprimento que tinha o valor de A, que causa o momento aqui. Momento tracionando a parte de cima. Então, eu venho aqui, nesse ponto, e marco P vezes A, que é o valor do momento. Ligo lá no balanço que eu sei que o momento é zero. E como não há mais nada entre esses, somente força concentrada, eu ligo através de uma reta. Então esse aqui é o diagrama de momentos fletores da nossa estrutura. O diagrama genérico aqui, para qualquer valor que você colocar de A e de L, você vai ter esse diagrama. Então temos aqui também que fazer o diagrama de esforços cortantes, né? Bem tranquilo também. Então aqui, deixa eu selecionar o retângulo já. Aqui temos 3PA sobre 2L. Ele continua constante aqui até o apoio móvel. Então, temos 3PA sobre 2L. Ele vai girar com relação a qualquer ponto em sentido anti-horário. Se gira em sentido anti-horário, vem como negativo. Negativo, eu marco 3PA sobre 2L. Aí, ok, nesse ponto temos a carga P. Então, fazendo um corte aqui e varrendo até chegar no apoio fixo, no apoio móvel, perdão, ele gira em sentido horário. Então, vai como positivo. Marco aqui o valor da carga P. Eu sei que esse salto tem que dar exatamente essa reação. Logo, P mais 3PA sobre 2L dá exatamente esse valor. Então, esse
é o nosso diagrama de forças cortantes e esse é o diagrama de momentos fletores. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora vamos então para a nossa última questão. Na questão 4 aqui, nós temos essa estrutura aqui. Temos uma viga que sofre flexão, trabalha fundamentalmente a flexão, e temos um cabo aqui que trabalha somente a esforço normal, ok? Então ele pede também para fazer casos particulares em que o EA seja zero e que o EA vá para infinito. Então, primeiramente, nós temos que fazer é calcular o GDH dessa estrutura. Então, o GDH, nesse caso, ele é interessante. Por quê? Bom, eu tenho esse engaste aqui, esse engaste sozinho já dá 3 reações a se determinar. Ou seja, temos 3 equações fundamentais da estática, ele seria só uma estrutura isostática com esse engaste. Porém, temos a composição aqui de um engaste com esse cabo, né? Esse cabo liga essa estrutura a esse engaste. Se você for parar para pensar, teríamos reações de momento aqui, teríamos reações cortantes aqui, teríamos reações normais. Só que esse cabo ele só pode sofrer esforço normal, ou seja, aqui só pode ter uma força de compressão ou de tração. Significa então que a incógnita que a gente teria de momento fletor, na verdade, não existe, e a incógnita que a gente teria de esforço normal, de esforço cortante, perdão, não existe também. Então, esse conjunto como um todo vai se resumir a uma incógnita, porque além desse esforço normal existir aqui no engaste, ele deve ser igual ao esforço normal que atua sobre esse cabo. Beleza? Então, temos 4 incógnitas, 3 equações para determinar essas incógnitas, GDH igual a 1. Temos 1 grau de hiperesticidade nessa estrutura. Como que a gente faz? Eu recomendo, sempre quando você tiver elementos que trabalhem assim, você cortar esse elemento. Então, na medida que a gente corta ele, surgem reações aqui, surgem esses esforços. E o que vai ser quando a gente descobrir esse valor de x1? Vai ser o valor do esforço normal atuante nesse cabo, ok? Então essa é a nossa estrutura fundamental. Vamos então para o cálculo do nosso estado de deformação. Então colocando aqui o valor dos hiperestáticos, valor não, né, as incógnitas, vamos fazer o diagrama de momentos fletores. Então, pegando primeiro a resultante que atua aqui, temos Q vezes L, atuando aqui a L sobre 2. Então, calculando o momento com relação ao ponto A, eu sei que no ponto A vai ter um momento de engastamento aqui, MA, ele vai ter que ser igual para equilibrar essas equações. Então, temos QL ao quadrado sobre 2 menos o valor de x1 vezes L. Então, x1L. Ok? Esse é o valor do nosso momento de engastamento perfeito aqui. Bom, se temos esse valor, significa que aqui na nossa viga, da barra para o diagrama no sentido do momento, vamos ter isso aqui. Aí eu pego lá no ponto que eu conheço, que eu sei que o momento é zero, e ligo através de uma linha de fechamento. Bom, no meio eu tenho o carregamento distribuído, então aqui eu vou ter que pendurar o valor do meu carregamento distribuído. No meio do diagrama e perpendicular à barra, venho aqui e penduro Q, que é o valor da minha carga, L é o comprimento, QL é o quadrado sobre 8. Esse é o valor do momento nessa viga. Aí olhando essa estrutura aqui. Bom, essa estrutura, como eu falei, não pode ter esforço normal nem esforço cortante. Não pode ter momento fletor nem esforço cortante. Logo, o momento nela é zero. Beleza? Então, temos aqui, claro, né, marcar o valor do momento aqui, que seria Q L ao quadrado sobre 2 menos x1L. Aí, pessoal, esse M0, ele, na verdade, não é suficiente para a gente fazer a nossa compatibilização de deslocamentos, porque lembra que a gente sempre desprezava aquela parcela do esforço normal quando a gente estava trabalhando lá no princípio dos trabalhos virtuais. Isso porque aquela parcela não era significante no cálculo de estruturas que sofrem só flexão. Agora a gente tem uma estrutura que sofre só esforço normal, então essa parcela de N barra deve ser considerada. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos ter que fazer o diagrama de esforços normais dessa estrutura. E está bem tranquilo também, tá? Porque aqui eu sei que não tem esforço normal, porque se eu tivesse esforço normal aqui teria que ter uma cortante para equilibrar, logo aqui é zero. Esforço normal nessa barra é zero. Então, vou ter esforço normal somente nessa parte aqui. Ou seja, ele vai ser um retângulo aqui com o valor de x1, no qual temos como base a nossa altura. Então, para deixar bem claro, tá, pessoal, essa distância que a gente corta é praticamente inexistente, tá? Então, a gente cortou isso daqui
isso daqui ele ficou com a altura h, ok? Então esse retângulo, na verdade, ele continua até lá embaixo. Assim como essa barra aqui também continua até lá embaixo. Então temos aqui o valor do nosso esforço normal como sendo x1 aqui nessa barra. Beleza? Vamos então agora para nosso estado de carregamento, onde a gente substitui os hiperestáticos por uma carga unitária. Então aqui, para cálculo do momento, está bem tranquilo. Temos essa carga tracionando a parte de baixo, então ela vai lá para baixo. E tem o valor de 1 vezes L, que é L. Aí eu ligo lá no meu ponto que eu conheço o momento, é zero. Então, aqui eu vou ter o valor do meu diagrama. Aqui, diagrama é zero, assim como no outro também era. Aqui, como no outro também era, não vou ter esforço normal aqui, não vou ter esforço normal aqui. Aqui vou ter só uma força cortante, mas essa força cortante não importa. O que importa é o diagrama de esforços normais aqui nessa estrutura, que vale 1, né? Então, mais 1. Em uma altura h. Assim como essa viga tem um comprimento L. Então fechamos nosso estado de carregamento e fechamos nosso estado de deformação. Vou agora colocar os diagramas aqui embaixo novamente para a gente combinar eles. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui o meu M0, o meu M barra, o meu N0 e o meu N barra. E agora a gente não vai calcular mais o deslocamento absoluto, mas sim o deslocamento relativo do ponto B. Porque eu sei que essa barra não se desloca com relação a essa, ok? Temos uma barra rígida aqui ligada em todos os pontos, então não há deslocamento relativo entre elas. Por isso que a gente colocou esses dois esforços aqui. Para, na nossa equação de compatibilidade, a gente igualar esse deslocamento relativo igual a zero. Então eu tenho aqui aquelas parcelas, né? M0, M barra dx sobre EI, mais N0, N barra dx sobre EA. Então a gente nem ligava para o EI, né? Naqueles outros exercícios que a gente está fazendo. Mas agora a gente vai ter que considerar ele e vai ter que dividir essa combinação do nosso diagrama por EI e depois essa por EA. Então, começando aqui pelo M0, voltando lá no nosso estado de deformação, temos a composição de um triângulo com uma parábola. Um triângulo com altura QL ao quadrado sobre 2 menos x1L e uma parábola com salto de QL ao quadrado sobre 8. E aqui no nosso estado de carregamento, tenho um triângulo de altura L. Ok? Exatamente o que eu tenho aqui. Então, transferir as informações para cá e vamos começar a combinação dos nossos diagramas. Então, se você olhar lá na tabela de Kurt-Baer, eu vou pegar esse com esse primeiro. Então, como estão de lados opostos do diagrama, eu venho e é menos 1/3 de S, triângulos com a altura do mesmo lado é 1/3, tá? S é o comprimento da barra, então seria L vezes I é a altura do triângulo, então pode ser qualquer um dos triângulos, vou colocar do primeiro, que é QL ao quadrado sobre 2 menos x1 vezes L, vezes a altura do segundo triângulo, que seria L. Ok? Vamos ver, L, QL ao quadrado sobre 2 menos x1L. Perfeito. Agora temos essa parábola com esse triângulo. Agora sim, estão de mesmo lado, então coloco o mesmo sinal. É 1/3 de L vezes o comprimento, pode ser da parábola, que é L ao quadrado sobre 8, vou escrever melhor esse L aqui, vezes a altura do triângulo, que seria L. Bom, tudo isso eu pego e divido por EI, ou multiplico pelo inverso de EI, que dá na mesma. Aí eu pego e somo essas parcelas devido ao esforço normal. Então, mais, combinação de retângulo com retângulo é o mais fácil que tem. É L, que seria, nesse caso, seria o H, né? Comprimento da barra, que é H, vezes I, que é x1, vezes K, que é 1. Tudo isso eu pego e divido pelo EA. Ok? Então ficamos assim com nossa equação do deslocamento relativo em B. Vou resumir essa equação e já volto. Então temos aqui a nossa equação resumida do deslocamento relativo em B. Esse deslocamento ele deve ser igual a zero. Então isso significa que o meu x1, passando esse daqui para lá, fica Q L a quarta sobre 8i, dividido por L ao cubo sobre 3i, e mais H sobre EA. Bom, tudo isso é igual, dá para simplificar, passando esse 8i lá, multiplicando para baixo, fica 4L a quarta sobre
8 vezes 3i vai ficar 8L ao cubo sobre 3. Aí mais 8ei sobre h vai ficar 8ei vezes h sobre ea vai ficar 8h vezes ei sobre ea. Ok, então esse é o nosso valor do hiperestático x1. Aí ele pediu para fazer para dois casos, né? Primeiro, para EA igual a zero. Então, para EA igual a zero, eu venho e substituo zero aqui. Então, isso daqui ele fica sendo como um limite, tá? Então, o x1 ele vira um limite de quando EA tende a zero, de que L a quarta sobre 8L ao cubo sobre 3 mais 8 vezes H vezes EI sobre EA. Ok? Então, quando eu faço esse limite, faço o EA tender a zero, essa parte ela vai para infinito. Se essa parte ela vai para infinito, esse denominador ele também vai para o infinito. Então, ficamos QL a quarta sobre Q vezes L a quarta sobre infinito. E limite de QL a quarta sobre infinito, ele é igual a zero. Ou seja, quando temos o EA igual a zero, significa a rigidez do cabo igual a zero, significa que o cabo não existe. Se o cabo não existe, significa que o nosso esforço normal, que é x1, ele também não existe, porque a barra ela não é capaz de absorver nenhum esforço normal. Ou seja, o tirante não existe. Então é como se a gente tivesse pendurado o elástico lá, né? Elástico não absorve força normal nenhuma. Ou seja, então, quando o meu EA é igual a zero, o meu limite ele vai para infinito aqui no denominador, logo o meu limite vai para zero, o tirante ele não existe. Agora vamos tender o EA ao infinito. Então, para EA tendendo ao infinito, temos x1, ele é igual ao limite de EA tendendo ao infinito. Então, vamos colocar que L a quarta sobre 8L ao cubo sobre 3, mais 8H vezes EI sobre infinito. O que nos resta aqui, então? Quando esse limite ele tende para infinito, esse denominador ele tende para zero, que a gente acabou de ver. Ó. Quando temos infinito do denominador, isso daqui vai para zero. Bom, se isso daqui vai para zero, fica aqui L a quarta sobre 8L ao cubo sobre 3. Isso fica, então, resumindo, 3QL sobre 8. Então, quanto mais a gente tende ao nosso EA para o infinito, quanto mais a gente aumenta a rigidez, mais ela se aproxima desse valor limite. Então, temos aqui o valor limite para x1. Então, temos um valor normal máximo igual a 3QL sobre 8. Então, é isso, pessoal. Resolvemos os exercícios aí, os 4 exercícios, né? Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem ou aparecer lá na monitoria. Bons estudos!